Olá, pessoal! Nos últimos vídeos, a gente aprendeu a mexer nos nossos componentes, alterando dimensões e algumas outras características. E nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a mexer principalmente com a ferramenta Interagir com componentes dinâmicos. Aqui, ao invés de construir um componente, eu já vou usar esse componente aqui, que é o nosso personagem do SketchUp. E a primeira informação que a gente tem aqui, clicando nesse componente, é que inicialmente um componente é simplesmente um componente e não necessariamente dinâmico. O que torna um componente dinâmico são os atributos que a gente coloca dentro dele. Então aqui, como esse componente em específico não tem nenhum atributo, ela até parece aqui até o nome da personagem, mas a gente vê que não tem nenhuma informação adicionada aqui. E como eu falei nesse vídeo, a gente vai ver a ferramenta Interagir. Eu vou adicionar essa ferramenta vindo aqui na barra, clicando com o botão direito do mouse e selecionando componentes dinâmicos. E essa janelinha aqui vai aparecer para mim, em que a gente tem os botões para abrir essas duas janelas que já estão abertas aqui, e essa mãozinha aqui, que é a ferramenta Interagir. Clicando nessa ferramenta, ela funciona quando a gente passa o mouse em cima de um componente dinâmico. Como essa personagem é apenas um componente e ainda não tem nenhum atributo, a gente vê que ela tem esse sinalzinho aqui bloqueado, indicando que ainda não é dinâmico. Então, primeiro, mostrando um exemplo de como essa ferramenta vai funcionar quando esse componente for dinâmico, eu vou adicionar um atributo aqui, e vai ser esse atributo de comportamento, chamado Hidden, que é escondido. Esse atributo pode ser definido como verdadeiro ou falso. Aqui, ele está falso inicialmente porque o meu componente está aparecendo, ou seja, ele não está escondido. Se eu clicar nesse campo e digitar True, que é verdadeiro, a gente vê que o componente é escondido. Mas aqui nesse próximo atributo é onde a ferramenta Interagir realmente vai entrar. Então, eu vou adicionar um outro atributo e vou selecionar esse aqui, OnClick, que é exatamente a característica que define o que a ferramenta Interagir vai fazer quando eu clicar nesse componente dinâmico. Usando esse exemplo do atributo escondido, eu vou digitar set, que é para a gente configurar o que essa ferramenta vai fazer ao clicar. Entre aspas, a gente coloca o atributo em questão e escreve exatamente como ele aparece. Em seguida, a gente escreve sem as aspas o que essa ferramenta tem que fazer quando eu clicar. Então, eu posso digitar, por exemplo, true, vírgula, false, fechar parênteses e dar Enter. E agora, selecionando a ferramenta Interagir novamente, eu posso passar ela em cima desse componente, e aí eu vejo que aparece essa estrelinha aqui amarela, e isso quer dizer que o nosso componente agora é dinâmico, e se eu clicar, ele vai alternar entre esses dois comportamentos de esconder e mostrar esse meu componente. Clicando de novo, ele volta. Agora vamos supor que eu queira mudar uma característica específica desse componente, por exemplo, a cor de alguma peça de roupa aqui. Então, eu vou querer mudar a cor dessa calça, e para isso, primeiro eu vou excluir esses dois atributos que eu tinha criado. É só clicar em cima do nome do atributo e no botão de menos e dar OK. Mas para mudar a cor dessa calça, eu preciso que a calça apenas seja um componente. Para isso, eu vou entrar no modo editar desse componente, clicando duas vezes. E então, segurando a tecla Ctrl, eu vou selecionar todas as superfícies que compõem essa calça. Vou dar um zoom aqui, porque tem uma porção aqui atrás dessa bolsa. Com as partes que eu quero incluir selecionadas, eu vou clicar com o botão direito, criar componente, dar um nome para esse componente de calça e criar. E assim que eu clico para fora do modo editar, eu vejo que ele cria esse subcomponente aqui dentro do componente principal, que é o personagem, somente da calça. Expandindo o menu desse componente, agora sim eu posso adicionar o atributo material, que é o que vai me permitir alterar a cor desse novo componente que eu criei. Aqui eu posso simplesmente digitar a cor que eu quero, mas dando Enter, a gente vê que não aconteceu nada, a cor não foi alterada. Isso porque essas superfícies que eu selecionei da calça já estavam pintadas com uma cor específica, que é esse cinza escuro aqui. Então, o que eu preciso fazer é entrar novamente no modo editar, e também no modo editar do componente da calça, selecionar a ferramenta pintura, e aqui eu vou clicar nesse botão aqui, que é a cor padrão, que vai tirar a pintura que já existia antes. E assim que a gente aplica essa cor pré-determinada, a gente já vê que ele muda a cor do material que eu defini aqui no atributo. Agora eu posso sair do modo editar de ambos os componentes
E para finalizar, vou adicionar o atributo onClick, que a gente tinha visto anteriormente, e definir que o atributo material vai ter sua cor alterada em cada clique que eu der em cima dessa porção do componente. Agora eu posso digitar os nomes das cores que eu quero em inglês, e nesse caso, esse tipo de valor exige que a gente digite o nome da cor entre aspas. Então, vou digitar preto, amarelo, verde, só algumas aqui para a gente ter alguns exemplos. E dando Enter, eu posso selecionar a ferramenta Interagir novamente, passando ela aqui nessa parte superior em que eu não adicionei nenhum atributo, ela continua mostrando esse sinal de bloqueado, mas assim que eu arrasto aqui para a calça, eu vejo que ele identificou esses atributos que tornam a calça um componente dinâmico. Então, clicando, ele vai alterar para as cores que eu selecionei. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e assistir aos outros vídeos do canal. Até mais!